Os caras trabalhando. Você não sabe o que passa no coração dele. Então ele que saiu, fiz um caso com ele, né? Comprou a costela dele toda, acho que ele botou lá aqui na Xerol, comprou uma mãe dele, comprou um carro com a mãe dele. Mãe, não? Não, ele tinha acesso não. O que é dele, soltar. Esse lançamento aí do update de Dia dos Namorados foi um pouco surpreendente pra bastante gente, porque ele era bem bizarro. Todos os mapas foram decorados com umas coisas muito bizarras, pesadas até, tipo uns órgãos, uns pedaços de carne, assim, muito doido, com uns olhos, umas bocas. Ninguém sabia o que era isso, mas era muito assustador. Porém, o Shid deixou muitas pistas pra gente descobrir o que pode ser isso. Porque sim, tem uma razão pra estar esses pedaços aí de algum bicho entre os mapas. E eu vou explicar tudo isso hoje, pelo menos o que a gente sabe até agora. Eu sei que já teve gente que já fez vídeo sobre isso, mas eu vou tentar pelo menos ser o mais completo possível aqui, tá ligado? Porque tem muitas coisas aí que foram deixadas de lado e que são muito importantes pra gente entender sobre esse bicho. No lobby a gente já consegue ver que ele tá todo coberto desse bicho, as paredes até o chão, assim, é muito bizarro. Ele é composto por carne, olhos e muitas bocas. A gente de cara já consegue ver uma placa ali dizendo não toque no organismo. Pelo menos é como ele é chamado, mas não significa que seja o nome dele, porque o nome específico a gente não sabe. Mas a gente chama ele de organismo. Se a gente ir pra esse canto aí do lobby, a gente acha uns papéis com umas coisas interessantes escritas neles. Esse papel, ele é um aviso médico de como se tivesse um vírus espalhado por aí. Ele diz aqui, aviso médico, se você interagiu diretamente com um organismo conhecido como, e daí tá tapado, não dá pra saber o nome, ou alguém / algo habitando ou infligido por ele e experienciou os seguintes, daí ele vai falar uns sintomas aí. Dores de cabeça, falta de sono, um sentimento intenso comparável com paixão doentia ou doença do amor, assim, tá ligado? Ansiedade, vozes infamiliares, alimentação compulsiva, ficar com um cheiro doce não natural, crescimento e sensos assim muito elevados. Então diz, se você está sentindo esses sintomas, você pode ser vítima da síndrome de Love Bug. E se for isso, você tem que ficar em casa e não entrar em contato com ninguém. Você não pode nem pedir ajuda, assim. Você não pode falar com ninguém. Isso porque quando você tá com essa síndrome e entra em contato com uma pessoa, essa pessoa é infectada também. E quando você é infectado por isso, sua aparência fica que nem a do organismo, porque essa síndrome, ela é feita pelo organismo. Você não pode tocar nele, senão você fica com isso. Então sim, todas essas partes aí que a gente consegue ver nos mapas, que são muito bizarras, parecem uns tipos de carnes, assim, órgãos, sim, elas são o organismo e não é bom tocar nelas. Claro, não acontece nada se a gente ali tocar no mapa, mas na história acontece. É muito interessante ver que essa síndrome também pode ter alguma ligação com o Love Bug, né? Que já é uma skin do Bear, daquele cupido que abre a barriga e a cara, que é muito bizarro. E a gente ainda tem mais coisa pra falar sobre ele, é bem interessante. Ele realmente tem ligação com isso. Não se sabe ao certo a origem desse organismo, mas pode ser que tenha a ver com o Love Bug e também com esse portal aí. Porque sempre que a gente é Bear, a nossa sala de espera é a mesma coisa, que é essas construções aí quebradas, o organismo, né? A gente até consegue ver um olho lá em cima e tem esse portal verde aí, é muito bizarro. Então dá a entender que esse Love Bug aí, ele começou, né, a transmitir a doença e ele conseguiu chegar no mundo por esse portal. Pelo menos é o que mais faz sentido, assim, pra mim, porque sempre que a gente é Bear, aparece esse portal, como se a gente estivesse sendo infectado por eles, entendeu? E é bem perceptível o protagonismo do Love Bug nisso, como se ele realmente tivesse iniciado tudo isso. Nesse beco aí do lobby, dá pra gente ver os olhos dele, comparado
são os olhos dele. Também na loja que a gente tem um papel com a cara dele, só que tá censurado ali e com alguma coisa escrita. É muito difícil de ler, mas eu consegui perceber o que tá escrito ali. Tá dizendo, he is not what he used to be. Ele não é como costumava ser. Ou seja, o Love Bug ele não começou assim, já fazendo esse treco do organismo inteiro para poder fazer as pessoas ficarem com essa doença. Pelo que dá para entender com esse papel, é que ele foi já criado por outro motivo, mas ele ficou assim com o tempo ou com alguma coisa que não dá para saber. Ou pode ser pela própria vontade dele de ter começado a fazer essas coisas, tá ligado? Mas ele não era assim desde o início. Isso a gente já sabe por causa desse papel. É muito interessante isso até porque o Love Bug ele claramente foi um bear alterado, porque ele tem esse corte gigantesco na barriga. E se você vê, a aparência dele já é semelhante ao organismo, como se ele realmente tivesse criado isso. Porque ele consegue abrir a barriga dele e tem um monte de dentes. E se você vê ali, não tem órgão nenhum dentro do corpo dele. É um vazio. O organismo é justamente isso, é um monte de órgãos e essas coisas assim bizarras. E se você parar pra ver, parece muito que esses dentes são costelas dele, cara. Novamente, como se ele tivesse aberto e usado os próprios órgãos pra fazer tudo isso iniciar, tá ligado? Lembrando, obviamente eu não tô dizendo que todas as partes do organismo são órgãos dele, porque ele não é um gigante. Eu tô só dizendo que ele provavelmente usou isso pra poder iniciar toda essa infecção, assim, dessa doença. Algumas pessoas podem dizer que isso não faz sentido, mas sério, alguma coisa faz sentido no bear, cara? E essa especulação faz sentido em todas as teorias possíveis pra esse bicho, porque a gente sabe que ele não é apenas um infectado, ele é o criador disso, ele fez esse organismo. Algo perceptível também é que além do organismo infectar ali todo o mapa para poder fazer com que mais pessoas tenham essa síndrome e fique tudo uma loucura, ele consegue escrever, ele consegue assim escrever mensagens. Um baita exemplo disso é lá no Haunted Mansion, nesse quarto aí, que o monstro entrou e ainda escreveu na parede que belo quarto que você tem. Com essas mensagens da parede, a gente pode também ver as pessoas, como é que elas agem quando elas estão com essa síndrome. Elas começam a ficar loucamente apaixonadas por uma pessoa e é um nível psicopata, eu não tô zoando. A gente pode ver no Lab 56 um monte de mensagens assim dizendo: ah, você quebrou meu coração porque você não gosta de mim, essas coisas. E daí você do nada vê isso aí. É uma pessoa morta, cara. E ainda tá na parede ali. Ops, o que dá pra entender, né, que a pessoa, ela matou a outra simplesmente porque ela foi rejeitada. Tem muitas e muitas e muitas e muitas mensagens espalhadas pelos mapas, só que nenhuma faz sentido. Parece só coisas feitas por um cara muito maluco assim. E é bizarro você vendo as coisas assim do mapa sendo totalmente corrompidas. Lembra do Malcube, do Unkind Wetlands lá? Era uns Malbear ali, mó estranho, numa passagem secreta. Então, ele não tá mais lá. Agora só resta uma anotação que provavelmente foi feita por algum infectado ou pelo próprio organismo dizendo: é aqui onde sua história acaba. Ou naquele easter egg do Bingos, também no Unkind Wetlands, que em vez de ele aparecer lá, só tá uma anotação dizendo adeus gato. E a forma das paredes é do System Crypt. E algo também muito interessante é o próprio mapa do System Crypt, que a gente consegue ver que a gente está dentro do organismo ali. A gente consegue ver as bocas, os olhos e é tudo ali dentro, cara. Isso é muito bizarro. E mesmo assim tem as coisas relacionadas ali ao Sam e tal, mas tá tudo dentro de um monstro, mano. A gente também pode ver skins, né, que claramente foram infectadas pelo organismo ou vieram até mesmo dele. É muito claro isso vendo pelo Bear de 4 faces, que tá todo corrompido. Também o Cardiob, que ele tem todos esses olhos e essas partes assim de um coração que são extremamente pesadas e nojentas. Como se ele tivesse tido contato direto e ficasse dessa forma horrível. E outra skin muito interessante que eu não tinha percebido isso, eu só percebi num vídeo do TM de Boom falando sobre o mesmo assunto, que era sobre o Ricob.
o Recob sim pode ter vindo do organismo, porque ele tem a mesma textura, esse mesmo estilo, assim, de coisas bem bizarras, assim, de um corpo, uns detalhes de carne, de veias, assim, e também os olhos dele são azuis, e a gente vê que muitos dos olhos do organismo também são azuis. E sério, compara o Recob com um dos olhos do organismo, cara, é praticamente igual, mano. Isso é algo muito curioso, porque o Recob ele veio muito antes do evento de Dia dos Namorados, tá ligado? Então ninguém suspeitou disso. E uma coisa que eu fico muito curioso é sobre esse altar do Red Robin que foi colocado nesse evento. Eu não sei se ele tem alguma ligação assim com essa síndrome, mas ele tá lá, mano. O altar onde fica a item de fogo, isso é muito doido. Se ele tiver alguma ligação com isso, seria também muito doido, mas até agora não tem como a gente saber nada em relação a isso. Pode ser que tenha continuações que explique melhor, mas por enquanto nada. Pode ser que também só seja um easter egg mesmo pra impressionar a gente. E eu realmente acredito que muitas partes do bicho que a gente vê assim pelos mapas são sobreviventes mesmo, que acabaram ficando assim por estarem com a doença por tanto tempo. Eles acabaram então se tornando parte do organismo, que faz sentido com aqueles sintomas lá de crescimento, que tu começa a ficar muito bizarro. Mas é isso, é tudo isso que eu consegui descobrir sobre o organismo por enquanto e essa síndrome de Love Bug. Eu acredito sim que isso é canon na história, ou seja, faz parte da história principal, só que a gente não sabe ainda como encaixar isso. Eu vou sim botar na playlist da história do Bear, então vocês podem ficar felizes porque teve praticamente um vídeo da história do Bear, mas não foi bem isso. Um vídeo de história do Bear explica muito mais coisa e encaixa mesmo na história. Mas em algum momento vai ter, porque vai ter muito mais coisa ainda pra falar, tem muita coisa ainda revelada. Bear Alpha se tornou o jogo mais falado aqui no canal. Mesmo tendo poucas atualizações, cada vez mais a gente vai descobrindo coisas secretas. Ainda mais agora com a ajuda da Beatriz, que caso você não saiba é uma game tester de Bear que entrou no meu server do Discord. Enfim, se você acompanha meu canal, você sabe que a Beatriz nos mostrou uma foto dessa estátua aqui. Nessa estátua podemos ver uma mensagem escrita Red Robin e em cima dela temos um white em chamas, o que é algo bem misterioso. Eu e meus moderadores do Discord fomos os primeiros a saber sobre esse segredo, e depois que eu avisei, vários youtubers começaram a falar sobre o assunto. Eu achei muito massa. Hoje eu vou explicar mais detalhadamente quem é Red Robin e o que aquela estátua significa. Então vamos lá. Lembrando, caso você não sabe a história do jogo, veja a playlist que vai estar aparecendo no card aí na tela. Se você não vê antes, você não vai entender literalmente nada que eu vou falar. A atualização. Para começar, eu preciso falar que a estátua do Red Robin está dentro da montanha do Yorick's Resting Place. Bem, ele estava lá. Durante a Egg Hunt você conseguia encontrar o Red Robin lá. E pelo que a Beatriz falou, meio que sim. Você ganhava um tipo de skin do White ao chegar. Esse easter egg ficou por 1 hora no jogo e logo já foi removido. O estranho é que depois dessa 1 hora, foi adicionada aquela mini capela da outra montanha próxima daquele lugar. Mas essa segunda capelinha ainda ficava dentro do local onde o Red Robin estava. Também foi adicionado um crânio voador, que é uma representação do Yorick, dono da mansão do mapa, mas ele não faz parte da história do Bear. Uma inscrita minha sabia fazer hacks no Roblox, então ela entrou dentro da montanha e foi procurar as coisas. Ela achou a capelinha e podemos ver lá em cima a caveira. Então sim, é oficial, eu tava expectando ela. Também quando o assunto do Red Robin entrou em alta na comunidade, quando eu e o Twitch revelamos a existência dele, uma pessoa conseguiu baixar o mapa do Yorick para o Roblox Studio e lá estava a estátua. A história de Red
faz o menor sentido. Isso que a Wiki diz é totalmente fake. Mesmo se o Shid confirmar, claramente não é isso. E o significado do Red Rob é totalmente referente à história do jogo. E não à vida pessoal de Shid. Ainda mais sendo totalmente secreto ao ponto de ficar por 1 hora no jogo. E também dá uma skin do Whitey, né? Red Robin é um nome de um restaurante. Ele não tem nada a ver com Namadik, que nem todo mundo acha. O nome do posto do Whitey se chama Shawarma, que por coincidência é uma comida. Então esse nome de Red Robin é totalmente ligado ao Whitey, que tá em chamas na estátua. Eu tô gravando esse áudio durante a edição do vídeo, por isso que ele tá diferente. Mas a minha teoria é que aquela estátua era um totem muito importante de Whitey, já que ele era o líder, e daí os Bears botaram fogo como protesto por ele ter se juntado a Sam. E no final colocaram um símbolo de Red Robin como um sinal do grupo do Sam. Bem, eu pesquisei a história desse restaurante e eu descobri que antigamente ele era chamado de Sam's Tavern. O cara que criou o restaurante se chamava Sam. Eu não tô zoando, eu ri muito por dentro quando eu vi isso. Red Robin não é tão importante pra história quanto todo mundo tava esperando, mas ele de alguma forma é. E ele de algum jeito também é uma prova de que minhas teorias estão certas. E agora descobrimos todo o segredo dele, né? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deu muito trabalho pra fazer, então por favor deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos, para mais vídeos